Olá, alunos! Aqui é a professora Simara Freire. Hoje iremos falar do capítulo 6, Sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis, que está na página 126 do seu livro. Aqui nós temos a primeira parte que nós iremos abordar, falando sobre o método da substituição. Método da substituição está na página 127 do seu livro. O que esse método fala? Ele fala que para a gente conseguir a solução de um sistema de equações pelo método da substituição, nós teremos que seguir os seguintes passos. Presta atenção. Aqui eu tenho um sistema de equações com duas variáveis, né? Uma variável x, a outra variável y. Eu quero encontrar a solução desse sistema, ou seja, o valor de x e o valor de y. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o método da substituição. Para a gente utilizar esse método, é necessário que você saiba aqui que nós iremos ter uma equação e nós iremos ter outra equação, sendo que a primeira eu estou chamando de equação 1 e a segunda de baixo eu denominei de equação 2. No caso, o sistema, todo sistema ele vai vir com duas equações. Primeiro passo. O primeiro passo para a gente resolver pelo método da substituição é escolher uma das equações. Ou seja, eu posso escolher ou a equação 1 ou a equação 2. Por que eu tenho que escolher uma das equações? Eu tenho que escolher uma das equações para que eu possa isolar uma variável. Ou seja, eu vou ver qual é a melhor equação para que eu isole ou x ou y. Nesse caso, eu escolhi a segunda equação, por achar ela mais simples. Mas, professora, eu poderia escolher a equação 1? Sim, você pode escolher qualquer uma equação. Isso fica ao seu critério. Eu, Simara, decidi escolher a equação 2, por ela ser mais simples para que eu possa isolar uma variável. A equação 2 é x menos y igual a 3. Nessa equação, vou fazer o isolamento de uma das variáveis. Eu posso isolar ou o x ou eu posso isolar o y. Isso também fica a meu critério, tá? Eu escolhi isolar o x. Então, vou fazer o isolamento aqui do x. Para isolar o x, eu preciso retirar esse menos y daí. Então, ele que é negativo, eu vou passar para o outro lado como positivo. Fazendo isso, eu vou ter x igual a 3 mais y. O y que é negativo passou para o outro lado, positivo. Com isso, eu fiz o isolamento da variável x. Pronto, esse foi o meu primeiro passo. E agora, professora, vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? É você utilizar o método da substituição. Como eu fiz o isolamento na equação 2, agora eu vou ter que pegar a equação 1 para fazer a substituição. Como assim? Substituir essa relação encontrada. Que relação que eu encontrei? Eu encontrei que x é igual a 3 mais y. Essa solução que eu encontrei, eu vou fazer a substituição dela na equação 1, que ainda não foi utilizada. Ou seja, onde tiver o x, eu vou substituir por 3 mais 1. Como é que vai ficar? Olha aqui, eu tenho a primeira equação, 2x mais 3y igual a 16. Nessa primeira equação, eu vou fazer a substituição do valor do x. Ou seja, no lugar do x, eu vou substituir por 3 mais y. Por quê?
Ao fazer o isolamento do x, eu encontrei que x é igual a 3 mais y. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 3 mais y. E vai ficar desta forma. 2 vezes, entre parênteses, 3 mais y. Porque 2x, eles estão multiplicando, né? O 2 vezes x. Então, fica 2 vezes, e no lugar do x, 3 mais y. Nesse caso, esse 2 ele tem que multiplicar tanto com o primeiro termo como com o segundo termo. 2 vezes 3 vai ficar 6, mais 2 vezes y, 2y. Mais 3y igual a 16, eu vou apenas repeti-lo. Pronto. Aqui nesta equação, o que você observa? Que 2y mais 3y são termos semelhantes, então eu posso somá-los. Então, vai ficar 6 mais 2y mais 3y é igual a 5y, igual a 16, né? Só fiz repetir. Aqui, o que você observa? Que você não pode somar 6 mais 5y. Por que, professora, eu não posso somar? Porque eles não são termos semelhantes. Quem é semelhante ao 6? O 16, porque eles são numéricas, né? Tem partes numéricas. Então, o 6, que é positivo, eu vou passar para o outro lado, negativo, para que eu faça a operação entre termos semelhantes. Então, vai ficar 5y igual a 16 menos 6. 16 menos 6 é igual a 10. Eu quero isolar o y, porque eu preciso encontrar qual é o valor de y. Então, esse 5 que está multiplicando com o y, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que y é igual a 10 dividido por 5, que é igual a 2. Aqui, eu encontrei o valor de y. Mas já terminou, professora? Não. Como encontrei o valor de y, agora é preciso encontrar o valor de x. E como é que eu vou encontrar o valor de x? Você lembra que você isolou o x? X é igual a 3 mais y, ou seja, já tem o valor de y. Então, no lugar do y, eu tenho que substituir por 2, porque y vale 2. Então, nessa equação, x igual a 3 mais y, eu vou fazer a substituição do y, que vale 2. Então, vai ficar x igual a 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. E aqui eu encontrei a solução do x. Eu já achei a solução do meu sistema. Ou seja, nesse meu sistema de equações com duas variáveis, eu já tenho a solução desse sistema. O x é igual a 5 e o y é igual a 2. Logo, eu posso concluir que a solução desse sistema é o par ordenado 5 e 2. Ok? Resumindo, tudo isso que eu acabei de fazer, eu vou colocar aqui dentro desta página, que é para você poder ter uma visão geral do que aconteceu. É o mesmo sistema, só que eu vou botar aqui só numa folha, tá? Eu tenho o sistema 2x mais 3y igual a 16, a primeira equação. E tenho a segunda equação, x menos y igual a 3. Como a gente está falando do método da substituição, qual é o meu primeiro passo? O primeiro passo é isolar uma das variáveis, né? Ou x ou y. Para isolar, eu preciso escolher uma equação. Ou eu posso escolher a primeira equação, ou eu posso escolher a segunda equação. Nesse caso, eu escolhi a segunda equação por ela ser mais simples para o isolamento. Ou seja, quando eu isolei o x, o que eu fiz? X menos y igual a 3. O y que era negativo, eu passei para o outro lado positivo. Então, ao isolar o x, eu tive como resultado 3 mais y. Feito isso, o que eu fiz? Eu peguei, como eu isolei a segunda equação, então eu peguei agora a primeira equação que ainda não foi utilizada, que é 2x mais 3y igual a 16.
E no lugar do x nessa primeira equação, eu fiz a substituição do valor dele. Por quê? Ao fazer o isolamento, eu descobri que x é igual a 3 mais y. Então, no lugar do x, eu coloquei 3 mais y. Feito isso, o 2 ele tem que multiplicar tanto com o primeiro termo como com o segundo termo de dentro do parênteses. Então, vai ficar 2 tá? Tá aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes y, 2y. O mais 3 igual a 16, eu apenas repeti. Olhando ainda para esta equação, eu observo que eu tenho termos semelhantes. 2y mais 3y, que será igual a 5y. O 6 não pode somar com 5y, porque não são termos semelhantes. Mas o 6 pode fazer alguma operação com o 16. Então, o 6, que é positivo, passou para o outro lado negativo. 16 menos 6 é igual a 10. 5y igual a 10. Só que eu quero achar o valor de y. Então, o 5 que está multiplicando passou para o outro lado dividindo. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, aqui eu achei o valor de y igual a 2. Como eu tenho duas variáveis, eu preciso encontrar o valor delas. Aqui eu só encontrei o valor de y. Preciso encontrar o valor de x. Para encontrar o valor de x, eu pego a equação que eu fiz, o isolamento. Eu sei que x é igual a 3 mais y. E no lugar do y, eu vou colocar o 2. Então, eu tenho x é igual a 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Então, esta é a solução para o sistema de equações. Ou seja, a solução para esse sistema é o par ordenado 5 e 2. Lembra do par ordenado? Que você utiliza primeiro o x, depois o y, né? Por isso que o 5 vem primeiro e o y vem depois. Então, aqui a gente finaliza com o sistema de equações, falando sobre o método da substituição. Na próxima aula, iremos abordar o método da adição.